Olá, hoje o nosso assunto é a ética. Mas será que essa nossa virtude, ela requer um ensinamento? Dá para aprender a ser ético? Para falar sobre esse assunto, eu converso com a Hilma Bento, ela que é professora de psicologia da Unip. Seja muito bem-vinda, Hilma. É um prazer falar com você. Oi, Malu, o prazer é todo meu aqui conversar com você e compartilhar um pouco desse assunto que é tão importante e que de fato é tão presente no nosso cotidiano. Ô, Hilma, por onde a gente começa a aprender a ser ético? Dá para notar que a gente está sendo ético? A gente começa a aprender desde muito cedo, né? E dá para notar sim, é que às vezes são situações tão sutis que as pessoas não se atentam que de fato elas já estão aprendendo, ou até mais importante, que elas estão ensinando também essas questões éticas, né? E eu penso que um exemplo bom disso é quando a gente fala de criança. Eu vou fazer referência aqui a um texto bastante antigo, que é de um psiquiatra que já não está entre nós, que era o Isami Tiba, e ele trazia muito essas questões. E aí ele tinha um texto que chamava Ética em Mochila Escolar. Então é algo que está muito presente no cotidiano, porque ele dizia o seguinte, que era recorrente ele perceber, às vezes, situações em que, por exemplo, a mãe carregava tudo do filho, a mochila, a lancheira, o brinquedo, absolutamente tudo, e a criança estava andando na rua saltitante, alegre, enfim, mas não compartilhava ali com a mãe o levar parte deste material que ela tinha. Qual que é a importância disso? É que nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que é nosso. Então, o simples ato de uma criança poder carregar algo que é dela, ela já está se responsabilizando por algo que não é responsabilidade da mãe. Então, quando eu ensino uma criança, por exemplo, nós brincamos, vamos guardar o brinquedo que você utilizou, que nós usamos, eu já estou ensinando uma postura ética dessa criança por meio da responsabilidade. Ah, que interessante. Então tem a ver com responsabilidade. E essa responsabilidade também se inclui na idade adulta, né? Quer dizer, é ter responsabilidade diante do outro. É por aí o caminho? Exatamente isso, né? Então, por exemplo, usei elevador hoje, né? E tem elevadores que constam assim: não é permitido entrar com alimentos e bebidas. E às vezes eu me pergunto por que que as pessoas transgridem esta simples norma, essa simples regra. Veja, você pode falar assim, mas o que que tem eu carregar um alimento e uma bebida? Tem que se eu esbarrar em alguém ou alguém esbarrar em mim e for algo quente, eu posso provocar um acidente, né? Eu posso fazer com que alguém ali se fira com aquela bebida que era quente, por exemplo, ou que a pessoa se suje. Então, eu sou responsável por todos os atos. Você pode dizer assim, nossa, Rima, mas foi sem querer. Ok, mas se tem uma norma, ela tem o porquê de ser. Né? Então, é muito mais fácil eu respeitar a norma, não corro esse risco e, ao mesmo tempo, não coloco ninguém em risco também. E a gente percebe, então, diante disso que você está falando também, Hilma, que, por exemplo, em casa também, você tem um conjunto de normas, né? Aí pegando a criança, pegando a esposa, o marido, quer dizer, você tem ali uma série de afazeres, de responsabilidade, mas que tem que ter vamos dizer, essa responsabilidade barra cuidado com o outro, né? Claro, veja, em casa a gente está o tempo todo com essas situações. Você falou, né? Estamos em casa, então eu lembrei de um exemplo aqui. Você comprou uma sobremesa que você gosta muito, colocou na geladeira. E aí na sua casa mora você e mais 3 pessoas. E aí você comeu só um pedaço, você queria comer mais depois. Alguém vai lá, simplesmente come tudo, esqueceu, mas nem te avisa, não fala nada, e você vai procurar cadê aquilo que você comprou, enfim, não é que você escondeu, mas minimamente, né, esse respeito aí por avisar a outra pessoa, por compartilhar, é extremamente importante.
Então, além da responsabilidade, um outro aspecto também presente em questões éticas é esse respeito pela outra pessoa. Ah, muito bem. E eu fico pensando o seguinte, viu, Vilma? Porque às vezes, por exemplo, eu sou louca por sorvete, né? Então, assim, às vezes eu quero, mas assim, quero tomar um sorvete. Outro dia sobrou só um pouquinho. Aí eu fui e avisei. Né? Falei, olha, eu tomei sorvete, só tem um pouquinho ali. E me deu vontade de sair e comprar mais, sabe? Mas quando eu Ah, vi, eu puxei assim, sabe aquela coisa meio rápida, instintiva e tudo mais. Mas assim, não sei nem se a pessoa ia comer, mas eu avisei que tinha só um ah, pouquinho. Se queria que eu fosse buscar, né? Mas assim, às sim. vezes a gente começa a notar, né, Hilma, quando que a gente teve esse cuidado com o outro, né? E não, naquele jeitinho, ela nem vai perceber. Eu acho que não é por aí a história, né, o Hilma? Exatamente. Não, eu tenho que me preocupar sim com o outro. Você falou de sorvete, eu também adoro sorvete. E Hum. lembrei de uma situação de sorvete que não foi no contexto de casa, mas foi num contexto aí de uma gelateria, e eu fiquei chocada, na verdade, com a cena que eu vi. Então, era assim, tinha algumas pessoas que estavam ali degustando sorvete, ok? E houve um incidente. Uma delas deixou cair no chão. Ok. Mas elas continuaram ali tomando sorvete, eu estava ainda na fila, e eu percebi o seguinte: elas terminaram, elas se levantaram, mas elas não tiveram o cuidado de limpar, ou se elas não queriam limpar, de chamar um funcionário do local, olha, que caiu, enfim. Malu, eu não me contive nessa hora, eu disse assim para uma das pessoas que estavam no grupo, seria importante, né? Seria bacana avisar aqui para que alguém pudesse limpar. A pessoa olhou para mim e disse assim: seria. Virou as costas e foi embora. Ah, qual é a consequência disso, né? Eu comecei a olhar para o entorno ali. Tinham crianças, tinham pessoas idosas que, se elas não vissem, elas poderiam pisar, elas poderiam cair, poderia causar um acidente por um incidente anterior que foi derrubar. Ok, a gente pode derrubar alguma coisa. Mas pensar em ética e pensar em se responsabilizar por aquilo que fez no cuidado com o outro é exatamente isso. Preciso avaliar o desdobramento desta minha ação. Nessa ocasião, por exemplo, aqui, eu mesma avisei um funcionário e pedi, né, olha, caiu ali, as pessoas foram embora, e aí vieram 2 funcionários, limparam, enfim. Então, são situações, às vezes, simples, que passam despercebidas, mas veja como é complexo a gente falar em ética, né? Ninguém é mestre da ética, não é simplesmente fazer o certo e o errado, mas é avaliar o desdobramento disso na vida de uma outra pessoa. Eu queria pegar esse contexto mesmo que você disse, né? Quer dizer, não se trata do certo ou errado, né? Porque parece assim um conjunto de normas que, assim, de qualquer forma, ele engessa. E eu penso que é uma questão muito mais do bom senso, do que você nota ali naquela hora, e para você ver se você está sendo ético ou antiético, né? Então, assim, agora pegando o outro lado, né, o contraponto, quando que a gente pode notar que a gente está sendo antiético? Quando aquilo que a gente faz impacta muito negativamente na vida das pessoas ou de um coletivo, né? Vamos pensar aqui numa situação que eu posso dizer antiética. Imagina o seguinte: você foi na minha casa fazer uma visita, aí eu falei, eu vou servir um suco para a Malu aqui, mas eu não me atentei que aquele suco ele estava com uma data vencida, por exemplo. Aí eu falo, bom, mas e agora o que eu faço? Se eu, Hilma, quiser decidir que eu vou tomar aquele suco, mesmo vencido, a responsabilidade é minha e a consequência é para mim. Mas vamos imaginar agora sair e que vou ter que oferecer para a Malu, eu posso complementar aquele suco com uma outra fruta, mas ele continua vencido e ofereço para você. E você passa mal depois. Então, veja, além desta minha ação, que eu adulterei um produto e, consequentemente, eu estou, então,
ferindo ali a originalidade daquela marca, eu ainda contribuí para que você passasse mal. Então, nessa minha simples ação, eu cometi duas falhas bem graves, né? E se fosse para um coletivo, mais pessoas poderiam ter passado mal, por exemplo. Agora, quando a gente pede desculpas, a gente se torna ético? Olha, Malu, se for ao pé da letra, eu não diria que a desculpa te torna ético. A desculpa, ela simplesmente diz, informa que você percebeu que você falhou. Mas vamos pegar esse exemplo do suco que eu dei. O pedir desculpas não retorna e vai fazer com que você deixe de passar mal. Ou pedir desculpas não faz com que, por exemplo, eu não tenha adulterado aquele produto, porque você pode ter visto o rótulo do suco que eu servi, você passou mal, você não vai imaginar que estava vencido e que eu adulterei, e você pode entrar em contato, inclusive, com aquela empresa da marca e fazer uma reclamação. Como que o meu pedido de desculpa desconstruiria tudo isso? Não seria possível. Porque, vamos supor, você está ali, você comprou, está ali, você recebeu a visita, né? Pegando esse exemplo do suco Sim. mesmo, né? Você está ali na última hora, não dá tempo de sair para comprar e tudo mais. Então, assim, quer dizer, você tem uma série de motivos que te impede de sair resolvendo o problema e tal. Aí, naquilo, você dá uma. Não pode jogar sujeira debaixo do tapete, né, Rilmar? Não, porque assim, vamos dizer, para não ser antiética, nesse exemplo, eu ia ter que, a minha desculpa poderia ser no máximo assim, Malu, infelizmente o suco que eu ia servir para você não tem condição, eu posso servir para você uma outra coisa, pode ser uma água, um refrigerante, um café, eu gostaria muito do suco, sei que você gosta de suco, mas não dá. Aí eu estaria sendo ética, percebe? Percebo sim, Rilma. Agora eu quero tocar em outro ponto que eu acho que tem assim muito a ver com os nossos dias, né? Quer dizer, a ética nas redes sociais. Como é que o meu comportamento deve acontecer? Como é que ele deve se mostrar no dia a dia, né? Quer dizer, quando é que eu percebo? Vamos levar isso tudo para o campo das redes sociais, né? Desse nosso dia a dia, que tem muito do virtual, né? Quer dizer, começa ali de uma forma, né? No começo das redes sociais era algo e tal, hoje ela chegou num ponto que a gente precisa se educar, né? Ser cuidado com o outro. Então, eu queria que você entrasse nesse assunto. A ética nas redes sociais, como é que ela se dá? Isso aí é uma coisa bem complexa, né? E você tocou num assunto assim que eu acho que ele dá margem para muita discussão, reflexão, porque nas redes sociais também algumas atitudes que parecem muito sutis, a gente pode estar cometendo algo que não é bacana. Então, por exemplo, né? Você foi lá numa festa e você fotografou várias pessoas, enfim, e você decidiu postar algumas fotos. Não é recorrente que a gente fique consultando as pessoas. Eu vou postar uma foto aqui na minha rede social, eu posso postar? Não, você vai lá e posta, você não pergunta para as pessoas se elas querem, porque elas podem não querer que você poste aquela foto por N motivos. Isso é um exemplo muito simples, mas que no cotidiano a gente faz, né? Sem consultar, enfim. Mas vai muito além disso, que é quando eu faço comentários que são vexatórios, que eu faço alguma montagem de foto de alguém que eu não gosto e eu coloco ali, principalmente quando são celebridades, às vezes isso é comum as pessoas fazerem comentários maldosos, porque nas redes sociais as pessoas talvez se sintam um pouco mais protegidas, né? Mas é um ambiente que, de fato, a gente percebe ali muitas ações antiéticas e que tem vários desdobramentos ruins. Vou dar um exemplo aqui, me lembrei agora, uma situação de trabalho. Então, assim, você tem lá uma festa de comemoração de aniversário da empresa.
E as pessoas tiram várias fotos e postam. Mas, sei lá, por quais motivos, naquele dia você não tinha dito, você não está fazendo nada errado. Você não tinha avisado na sua casa que você estaria naquela festa e aquela foto é postada, você ali abraçado com um colega de trabalho. Olha o problema, né? Quando você chegar em casa, se a pessoa que está na sua casa viu e fala, poxa, Malu, você não comentou que você é na festa? Quem que é a pessoa que está do seu lado? Veja, você, Malu, não fez nada, simplesmente você estava na comemoração. E aí pode se desdobrar em mais problemas, tá? Eu lembro uma vez de uma situação que uma pessoa quebrou o celular da outra quando ela viu uma postagem que ela achou inadequada, mas a pessoa não tinha culpa, tinha sido uma amiga que postou uma determinada foto. Então, Isso. O Hilma, eu vou mexer num outro vespeiro aí. Por ai, ai, exemplo, as crianças, né? E quando o pai e a mãe, ai, Felipe, eu sei que eles são bonitinhos, eles são fofos, gracinha, dá vontade de fotografar mesmo, né? Mas assim, às vezes eles não querem, sobretudo os adolescentes, né? Os pré-adolescentes e tal. E aí a mãe publica. Como é que fica a questão ética dentro da própria família? olha, Malu, isso é um desastre, né? Porque, veja, não é porque é seu filho que você tem o direito de postar a foto dele, ele não quer, né? Aliás, eu diria o seguinte: na rede social as pessoas vão postando, postando, postando e esquecem que essas fotos, essas postagens, elas podem, infelizmente, ser utilizadas de uma forma inapropriada. Então, acho assim, seu filho não quer, não poste. Se a gente fosse considerar mesmo que é uma postura ética, assim, eu só vou postar a foto que é minha, tá? E eu só posto a do outro se o outro disser que ok. Porque senão eu não estou respeitando o meu filho e que mensagem estou passando para ele? Que ele pode também fazer isso com outras pessoas, mesmo que as pessoas não queiram. Né? Então, assim, ó, seu filho é muito lindo para você, então curta ele ao máximo, mas não faça postagens que ele não quer. Por que a gente tem que ficar mostrando a todo momento aquilo que a gente considera bacana, né? Assim, colocando muitas vezes numa exposição que ela é desnecessária. Então, Hilma, eu tive uma situação em família, eu estou falando de uma criança de 10 anos, e ela colocava a mão no rosto, não queria ser fotografada de jeito nenhum. Não queria, não queria, e sempre, assim, desde 10 anos, não queria ser fotografado. E aí o outro irmão era a estrela, adorava, adorava. E esse não. E aí, aos poucos, a mãe foi falando com ele, né? Por que que você não quer? A mamãe vai respeitar, a mamãe não vai fazer. O que você não quiser, o que você não autorizar, eu não vou fazer. E aos poucos ela foi fotografando, foi assim, mas guardava, não publicava. Aí, um dia, ela começou a olhar assim, falou assim: eu vou fotografar só a unha, pode ser só a unha? Era aniversário, aí ela publicou, né, a unha, né? Ai, meu filho e tal. Achei bonitinho, a mãozinha, assim, e ficou muito sensível da parte dessa mãe. Quando ele olhou para isso, ele viu essa publicação nas redes sociais, ele começou a gostar. Aí ele já tirava foto assim, meio virando o rostinho assim, mas e aos poucos ele foi se acostumando. Hoje ele não tem problema nenhum, ao contrário, ele está aberto, mas assim, a mãe começou a respeitando. Então, essa mãe também teve ética com esse filho dentro de casa, né? O Rio. Ah, sim, acho que essa mãe ela foi muito assertiva, porque ela respeitou. Não importa o motivo que a pessoa não queria, mas se não queria, tá bom, não coloque, né? E aí acho que com certeza ele elaborou isso de alguma forma, devia ter algumas questões. E quando ele passa a falar, ok, que legal, então, ele está dizendo que pode. Então, ela foi ética, ela ensinou, nesta ação aí, ela ensinou para ele respeito, né, o que de fato você pode fazer ou não, que você deve consultar a outra pessoa, ela refletiu sobre. Outra coisa que eu pensei aqui, a gente falando ainda de rede social, falando de WhatsApp, né? Por exemplo, mandar áudio. Às vezes, você está num lugar que você não consegue ouvir o áudio, né? Então, acho que assim, passa por essa educação essa que a gente está falando de ética, desse cuidado com o outro,
Então, escreva, ou senão, assim, depois eu falo, só escreva e diz assim, que daqui a pouco você manda, porque às vezes a pessoa não consegue ouvir, e isso passa por essa questão de ver como a circunstância, o contexto do outro, né? Isso, o nome disso pode ser ética também? Pode, porque veja, quando você tem uma mensagem que é um áudio, eu tenho que tomar muito cuidado onde eu vou abrir esse áudio, porque eu não sei o teor do áudio, né? E se for algo ali que seja comprometedor, eu não posso ouvir em qualquer lugar. Então, por exemplo, áudio, eu vou dizer que é uma prática minha. Eu só ouço quando eu estou num lugar reservado. Não importa que seja um áudio de 5 segundos ou de 5 minutos, porque eu não sei o que vem. Mas já me deparei com situações, por exemplo, na rua, em restaurante, em qualquer lugar, que as pessoas começam a ouvir um áudio, depois que elas se atentam para o teor, elas param, mas aí não sei quantas pessoas já ouviram aquele áudio. Então, ela já expôs ali a pessoa que enviou sem querer. Não importa que quem esteja ouvindo não saiba quem é. Mas o mundo é muito pequeno, né? Vai que de repente tem alguém ali que conheça a outra pessoa, aí já expôs demais. Porque às vezes você fala um nome, você fala uma palavra Sim. que é descabida, e tudo isso, né? O Hilman, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Quando a gente está falando de ética, e você deu aquele exemplo também do ambiente de trabalho, eu queria que você falasse um pouco mais também desse ambiente de trabalho, né? Porque ali tem que ter muito cuidado, né? Por exemplo, ao escrever, ou mesmo publicar, né? Eu penso que no ambiente de trabalho é difícil também procurar ou aprender, né, sobre essa questão da ética. No ambiente de trabalho a gente tem muitas situações, né? Principalmente situações que são dilemáticas. Eu acho que essas são as mais difíceis. Por exemplo, né? Imagina o seguinte: você precisou ali numa emergência cobrir a ausência de um colega de trabalho. Mas você não está muito habituada com todas as atividades que ele faz e você comete um erro porque ele estava ausente. E depois você não assume esse erro e aquele seu colega ele é advertido pelo superior imediato que considera que ele fez aquilo. Veja, você colocou a pessoa numa situação ali muito difícil, né? Você, você tentou ajudar, mas você cometeu um erro e você nem admite o seu erro. Outras situações, quando um colega de trabalho fica por N motivos zombando do outro, expondo a outra pessoa, sabe quando as pessoas estão conversando e alguém chega, você fala, nossa, o assunto chegou, né? Isso é recorrente no ambiente de trabalho, aí todo mundo para de falar, por exemplo. Não é uma simples fofoca, né? Mas por que que as pessoas têm essa necessidade de ficar falando do outro, ficar ali trazendo os aspectos positivos, negativos, desculpe, e fazer com que a pessoa fique exposta sem necessidade, né? Ô, Hilma, por que a ética é tão essencial nas nossas vidas? Isso, sobretudo, de um tempo para cá, né? Quer dizer, antes parecia que a ética já estava embutida no nosso conjunto de relações, né? Humanas. Mas, assim, de um tempo, algumas palavras elas ganharam um protagonismo, né? E a ética foi uma delas, né? Por quê? Por que a ética é tão fundamental? Malu, se a gente não tiver ética, a gente não consegue conviver em sociedade, né? Então, por exemplo, tudo aquilo que nós temos de normas, de regras, elas existem porque vão administrar desejos contraditórios, né? Ou seja, cada pessoa tem uma necessidade, tem uma vontade diferente, e nós não temos como atender a tudo isso. Seria um caos se todo mundo pudesse fazer o que dá na cabeça. Eu vou fazer isso porque isso vai me agradar, eu vou fazer aquilo porque vai me agradar, e não pensar ali que nós temos um coletivo, né? Então, toda vez que eu penso no bem comum, eu preciso pensar na questão ética. Ela vai regular, de fato, os desejos das pessoas que são diferentes. Como é que você definiria hoje uma postura ética? Uma situação onde a gente pode idealizar aí que você chama isso é uma postura ética.
Acho que toda vez que você consegue, de fato, se responsabilizar por aquilo que você fez, refletir sobre a sua ação, mas não só sobre o resultado da sua ação para você, mas principalmente sobre o resultado da sua ação na vida das demais pessoas que serão afetadas por aquilo que você fez. Porque quando você. Eu fico pensando assim, né? Ela começa de forma muito sutil na vida da gente. Se a gente começar a reparar, você sabe, Rilma, que eu adotei uma postura. Isso foi no início da pandemia. Não sei que cargas d'água, o que aconteceu, mas eu, para responder, se aquilo não for verdade, eu prefiro não responder, eu dou só um ok, sabe? Então, seja para quem for, pode ser para uma criança, para um adulto, no ambiente de trabalho, para o marido, para o namorado, para uma irmã, responder, eu não posso falar agora. Não posso falar agora, eu não posso falar agora. Agora, se eu estou assistindo um filme, se eu estou cozinhando, se eu estou trabalhando, o que eu estiver, independente do que eu estiver fazendo, mas assim, eu falo a verdade, eu não posso falar agora. Não é mentira a resposta que eu dei, mas nessa resposta, muitas vezes eu apago, volto tudo, porque eu falo, não estou dizendo a verdade. Então, se eu não estou dizendo a verdade, eu vou voltar e vou. Então, põe um ok. Sim, né? De forma lacônica, para não gerar, assim, não resvalar por essa falta de respeito mesmo com as pessoas. Eu acho que esse é um caminho que eu adotei, assim, para. Nem sei, nem pensava na ética, né? Mas eu acho que pode ser um caminho por onde as pessoas começam a olhar por essas virtudes do ser humano, porque no final das contas, Hilma, quem fica bem é a gente. Quando você faz esse bem para o outro, quando você cuida do outro, quando você se responsabiliza, você fica bem. Fala, nossa, né? No fundo, a gente se sente bem, né, Hilma? Sim, eu penso que toda vez que a gente tem alguma ação que você fala, bom, o outro entendeu, recebeu bem, o desdobramento tá certo, a gente de fato fica em paz, né? Então tá tudo bem. E tem situações que é isso que você fala, poxa, mas eu vou voltar aqui, vou falar novamente, não era bem isso. Quando a gente tem, Malu, esses valores assim muito internalizados, a gente se incomoda muito facilmente quando a gente faz algo que não é verdade. Porque o contrário também disso por exemplo, quando você faz algo que machuca alguém, você também fica mal. Você volta para casa, ou logo depois daquilo, você fala, puxa, não devia ter falado. Muitas vezes, numa reunião, você começa, você se exalta ou fala alguma coisa que não devia, falei demais. Quer dizer, assim, são esses aspectos que, por vezes, a gente tem que olhar, se ater um pouco mais sobre eles, se debruçar um pouco mais sobre eles, né, Ilma? Sim, eu acho que é aquilo, né? A reflexão ela tem que estar presente, Malu, em qualquer relação. Então, se a gente fala de ética, de empatia, responsabilidade, é o tempo todo reflexão para pensar como que a gente pode fazer melhor de uma próxima vez, né? Sempre considerando as demais pessoas envolvidas. Porque não é só uma questão de educação, né? Por exemplo, chegar, licença, por favor, muito obrigada, dá licença. Mas também você pode chegar assim, dá licença e ir atropelando também, o que não está certo, né? Então, assim, a educação não é tudo, né? Quer dizer, precisa ter uma substância, vamos dizer, essa educação, ou a sustância ou a substância, para poder se notar ético, né? Precisa, né? Não é só assim, eu aprendi, agora pronto, já está aprendido. Não, porque cada situação no cotidiano ela é nova e nós não temos as respostas prévias para todas. Então, é de fato, eu diria assim, é um acúmulo que nós vamos tendo ao longo da vida desses valores, dessas experiências que nós temos, e aí a gente passa, né? Esse seria o ideal aí na nossa evolução, a responder melhor para o contexto externo, para a sociedade, aquilo que nós fomos aprendendo, né? Para que seja cada vez melhor e não que a gente desrespeite as pessoas. É um aprendizado cumulativo.
Sem sombra de dúvida, é cumulativo. Sempre que a gente fala de virtudes do ser humano, a gente fica melhor, a gente se sente mais. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco isso para a gente, né? Da gente olhar para o outro, né? Para o ser humano que está do nosso lado, onde ele estiver, mas é esse cuidado que a gente tem com o outro. Eu fico muito feliz de discutir esses assuntos aqui com você, porque eu sempre aprendo. Muito obrigada, viu, Hilma, e até uma próxima. Obrigada, Malu, pelo convite. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.